A palavra é a libertação. A palavra é a salvação. E eu acredito que nesta noite há um propósito de Deus. E sempre há um propósito especial de Deus quando a sua palavra é mencionada, é anunciada, é pregada. E nós acreditamos então que Deus vai fazer alguma coisa. Acreditamos que o Senhor, por ser o Deus da providência, em razão da sua palavra não voltar vazia, por isso nós acreditamos que Ele vai fazer alguma coisa. E eu ainda vou mais além. Ele já começou a fazer antes, preparando o seu coração, preparando os ouvintes para poder ouvir o que Deus tem para falar com você através da sua palavra. E eu digo que a palavra do Senhor, ela é sempre confortadora, ela é consoladora, e digo ainda, ela também exorta, porque é propósito de Deus que as pessoas sejam abençoadas, que as pessoas sejam fortalecidas. Enfim, todos que ouvem a palavra do Senhor, há um propósito, e o propósito é que todos sejam abençoados. E como é bom ser abençoado, porque ser abençoado é receber do Senhor a sua proteção, porque a palavra do Senhor, a palavra abençoado é ser protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero destacar nesta noite que o nosso Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Guarda isto nesta noite. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, porque Ele é Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, queridos irmãos, Ele é o Deus da providência. Guarda isto, Deus da providência. Aleluia. Diz aqui o texto que nós queremos fazer menção, uma palavra interessante. Porém, disse ao povo: não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aleluia, hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que palavra poderosa, que palavra confortante, porque eu acredito, irmãos, que Moisés, ele estava vivendo um momento perplexo, um momento de interrogações. E a verdade é que as nossas vidas, elas vivem um momento. O ser humano, o homem, ele vive às vezes cheio de interrogações. E Moisés estava vivendo esse momento. Momentos estes que ele com certeza dizia, com certeza ele falava, com certeza o seu semblante mudou, porque a situação era complicada, a situação ela era conflitante, a alma de Moisés ela estava em conflito, né? Ela estava completamente em conflito. Só Deus sabia o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo naquele momento. Porque, irmãos, a gente é um ser humano. E a gente, às vezes, passa por situações difíceis.
difíceis que a gente não sabe como agir. E aquele era um momento difícil. A responsabilidade, o povo, a cobrança, não era tanta coisa. E enfim, a vida, ela é cheia de cobrança, cheia de cobrança. Nós às vezes temos que dar, como servos de Deus, nós como crentes no Senhor Jesus, nós somos observados. O povo, eles estão atentos, olhando para nós, querendo ouvir alguma coisa. Eles olham para nós querendo saber de alguma coisa, às vezes saber como estamos, o que está acontecendo em momentos difíceis, quando eles tomam conhecimento. Mas eu quero dizer nesta noite, aquela palavra-chave: Ele é o Deus da providência. Entendemos que para as pessoas que não conhecem o Senhor, para as pessoas que não o servem, para as pessoas que não tiveram experiências com o Senhor, porque às vezes acontece o seguinte, irmão, das pessoas elas dizerem que crê em Deus, crer no Senhor, mas, irmãos, um servo de Deus, ele vai muito além disso. Ele não só crê, mas ele conhece o Senhor. Ele conhece o Senhor. E a realidade é que não são todos, são poucos que conhecem o Senhor. Mas aqueles que conhecem o Senhor, eles não se abalam. Diz o texto, eles são como os montes de Sião, que não se abala, né? São como um monte de Sião. Moisés estava naquela situação, né? Mas com certeza no âmago da sua alma ele sabia, ele sentia lá no fundo, lá no seu íntimo, que alguma coisa ia acontecer. E de fato, irmãos, as coisas acontecem. De fato, as coisas acontecem neste mundo tão em que a incredulidade ela alcançou um nível em que as pessoas elas vivem baseadas nas suas próprias forças, elas vivem baseadas nos seus méritos, elas vivem baseadas em si próprios, e talvez elas não tenham, eu digo ainda mais, talvez não, com certeza, elas não tenham certeza, elas creem naquilo que elas veem. Mas nós, os servos de Deus, a gente não crê no que vê, porque o que a gente não vê é mais real, né? É muito mais real. Então, irmãos, bem-aventurado, feliz é aqueles que não creem no que vê. Jesus falou isso para Tomé. Bem-aventurados aqueles que creem no que não vê. Porque o que não vê, irmãos, é realidade. Mas vai dizer isso para quem não serve o Senhor. Vai dizer isso para quem não conhece a palavra. Eles vão dizer que a gente está louco. Esta é a realidade. Mas, na verdade, irmãos, Ele é o Deus da providência. E então o Senhor falou: não temais. Se Deus falou, porque Deus conhece o íntimo. Deus sabia o que estava no íntimo daquele homem, daquele servo. Por isso que Deus falou: não temais. Porque no âmago dele, no coração, ele estava preocupado. Mas ele tinha uma fagulha que Deus ia fazer alguma coisa. Mas Deus falou: não temais. Não temais. Estais quietos. Esse estar quieto aqui, irmãos, o Senhor estava dizendo para que ele não procurasse tomar alguma atitude, mas que ficasse quieto. Porque o Senhor ia fazer alguma coisa. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu digo, irmãos, há coisas que é só para Deus. Há coisa que é só para Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, não importando a situação que você
pode estar passando. Tem coisa que não adianta você correr para lá, você correr para cá, você fazer isso, você fazer aquilo. Mas está quieto, porque isso é para Deus. Isso é Ele que vai fazer. Isto é para Ele. Está fora do seu alcance, mas está no alcance do Senhor. Aleluia. Está no alcance de Deus. Está no alcance daquele que é e que sempre será o Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor disse: não tem mais. Eu uso dessas palavras para dizer para você nesta noite: não tem mais. Quer dizer, não tenha medo, mas acredite. Acredite na representação que você é para Ele. Irmãos, há uma representação. A gente, irmãos, observa isto. A gente, nós somos de valor. Ainda que as pessoas não te dão ideia que ele é um crente, mas não sabem eles que o crente é poderoso. O crente é poderoso. Eu estou falando, irmãos, daquele que serve o Senhor, que teme ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: não tem mais. Então, em relação à referência, nós somos referência de Deus aqui nessa terra. Diz a palavra que somos embaixadores. Em outras palavras, irmãos, nós representamos o Deus dos céus. Nós representamos o Deus do céu. Nós representamos os céus. Nós representamos aquela cidade onde habita o Senhor. Nós representamos aquele que é o Deus vivo, todo-poderoso. Glória a Deus, embaixadores. Então há uma referência. E você precisa acreditar que você é referência de Deus aqui. Porque quem conhece é você. Só quem sabe dessa verdadeira referência é você. Então é uma oportunidade que você está tendo ao ouvir essa palavra, de virar de fato, se porventura há alguma dúvida, virar de fato referência. Referência. Referência, irmãos, como aquele homem. Quando Deus disse para Satanás: viste o meu servo, viste o meu servo, homem temente. Aleluia. Homem temente, homem que sabe se desviar do mal. O Senhor estava fazendo elogios ao seu servo, porque o seu servo era referência. Medite nisso. Referência. Jó era referência dos céus. Por isso que o Senhor virou para o diabo, que estava dando uns passeios. Viste? Conheceste? Homem sábio, homem temente, homem que sabe, que se desvia do mal. É um momento da gente sondar o coração da gente. Será que eu estou sendo referência? Será que eu estou representando os céus de fato? Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se porventura pecar, tens um advogado no céu, Jesus. Oh, glória. O seu sangue nos purifica de todo o pecado. Isto é poderoso.
Então receba aí, pelo poder que é no sangue de Jesus, o poder de ter os seus pecados perdoados, e você ter condição de ser uma referência verdadeira. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Poder dizer: eu sou referência do Senhor aqui. Eu sou referência do Senhor na igreja. Eu sou referência do Senhor na minha escola. Eu sou referência do Senhor aonde eu trabalho. Eu sou referência do Senhor aonde quer que eu esteja. Oh, aleluia. Elias era referência. Quantos outros homens eram referência? E eles foram honrados. Por isso que Deus falou: fica quieto, não tenta fazer nada, isso é para mim. Vede, contempla o livramento. Irmãos, é o olhar da fé. Nós vivemos pelo olhar da fé. Como diz o texto, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É pela fé. É importante abrir a boca e profetizar. A palavra está junto de ti, a palavra está na tua boca. Mesmo no momento difícil, profetizar. Porque a palavra saindo do servo de Deus, ela tem poder. Ela tem poder de realizar. Oh, aleluia. E meus queridos irmãos, então Moisés, o Senhor falou para ele: veja o livramento. Visualize. Visualize o livramento. O livramento do Senhor. Que hoje Ele fará. Que esta palavra seja uma palavra rema para você, uma palavra específica. Visualiza o poder de Deus, visualize o livramento pela fé que hoje Ele fará. Que hoje. Não é amanhã não, é hoje. Ele vai fazer. Já está fazendo. Porque o Senhor preza para os seus servos. Ele é fiel. Interessante que às vezes a gente não é fiel, mas Ele continua sendo fiel. Glória a Deus, Ele continua. Porque às vezes nas suas fraquezas falamos coisas, ou às vezes fazemos coisas que não deve. Mas o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom. Misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então às vezes, mesmo que a gente não é fiel, mas Ele é fiel. Ele é fiel, Deus é fiel. Porque o fato, a realidade, quantas vezes Moisés ficou nervoso com aquele povo. Ele era um homem. Mas Deus estava com ele. Mesmo nas suas fraquezas, Deus está com você. E prepare para o livramento. Porque quando eu leio lá o capítulo 11 do livro de Hebreus, diz lá um texto interessante: sem fé é impossível agradar a Deus. Importa, é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe, que é galardoador, que presenteia aqueles que creem. Precisa crer. Creia somente. Acredite. Acredite no impossível. Porque Ele é o Deus do impossível.
Quando nós lemos a palavra de fora a fora, nós podemos ver os acontecimentos, as impossibilidades, que a gente fica admirado. E isto é que é Deus. E o mais importante, que nos envaidece, vaidade santa, na verdade. A gente serve a esse Deus. A gente serve esse Deus. Aleluia. A gente serve esse Deus. Eu sirvo esse Deus. Por isso que eu fico empolgado. Você serve esse Deus. Se fortaleça na palavra. Se orgulho santo. Ele é o meu Deus. Aleluia. Ele é o meu Deus. E ao dizer isso, ele é o meu Deus, não por uma questão de simplesmente formalidade, como muitas pessoas às vezes falam aí, Deus está no controle. Simplesmente um falar por formalidade, mas que na verdade ele não acredita. Mas eu quero dizer nesta noite para você, ele está no controle. Receba nesta noite a palavra do Senhor Jesus. Não temas. Vede o livramento. Acredite que ele está no controle. E você está sendo abençoado. Que você possa dizer amém neste momento. Receba pela fé a palavra da libertação, a palavra da cura. Receba pela fé a unção da fé. Quando eu falo em unção da fé, eu me lembro daquele indivíduo. Trouxe o meu filho para os teus filhos resolver um problema, mas os seus discípulos não puderam. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajude. Ajude na minha fé. Em outras palavras, ele estava pedindo uma unção de fé. Muitas das vezes precisa que Deus dê uma unção de fé. Então acredite no livramento nesta noite. Acredite na providência de Deus. Acredite na unção do Senhor. Acredite no controle do Senhor. E descanse. 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 Há pessoas que não estão dormindo porque estão preocupados com uma situação. Se você é uma referência do Senhor, acredite, descanse. Deita e dorme. Porque enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus.